Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu sou o professor Thiago, estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje vamos falar da Segunda Guerra Mundial, é a parte 2 desse tema. Vamos falar das operações militares, vamos falar das consequências. Gente, na primeira videoaula nós comentamos os principais fatores que levaram à Segunda Guerra. Vamos comentar agora a Segunda Guerra em si. A Segunda Guerra começa com a invasão alemã à Polônia no dia 1º de setembro de 39. A primeira fase da guerra, pessoal, aqui em 1939, 1940, ela é praticamente só europeia. A Alemanha, pessoal, estava muito à frente dos seus inimigos no início desse combate, havia investido pesado ali em novas tecnologias militares, em novas técnicas de combate e criou ali a chamada Guerra Relâmpago ou Blitzkrieg, que era uma combinação ali de amplo uso de divisões motorizadas com divisões blindadas, e com apoio ali na retaguarda de um forte e bem treinado exército. Então os alemães promoviam ataques ali com a Luftwaffe, bombardeavam os locais, depois enviavam seus tanques, Panzers, Tigers, para só depois chegar a infantaria e acabar ali com o conflito, com a batalha. Nós temos de início então o território polonês sendo invadido dos dois lados, sendo invadido tanto pela Alemanha quanto pela União Soviética. A União Soviética no leste, pessoal, vai promover o que ficou conhecido como Guerra de Inverno, vai ali dominar os países bálticos, vai também dominar a região da Finlândia, obrigando ali ela a ratificar novas fronteiras. É um processo expansionista também da União Soviética, tá? Mas vale lembrar que a Alemanha e a União Soviética não são aliados, tá, gente? O que eles tinham era um pacto de não agressão nesse momento, o pacto chamado ali de Molotov-Ribbentrop. No Ocidente, pessoal, nós vamos ter a chamada Guerra de Mentira, nesse primeiro momento, enquanto a Alemanha está atacando ali a Polônia. Os franceses vão ficar estacionados ali na fronteira com a Alemanha, na protegida linha Maginot, enquanto os ingleses vão proteger as fronteiras belgas com a Alemanha. Nós teremos, com a França, obviamente, e depois com a Alemanha também. Nós teremos ali a Inglaterra buscando também minar ali o litoral da Noruega para buscar evitar que os alemães chegassem ao território sueco, da onde eles conseguiam minérios ali para abastecer a sua indústria e se manter na guerra. Diante dessa ofensiva inglesa ali no Mar do Norte, os alemães vão partir para um processo muito, mas muito rápido de expansão no Ocidente. Vão dominar a Dinamarca e a Noruega em abril e maio de 1940, com o objetivo de garantir esse livre acesso até a Suécia. Vão dominar a Holanda depois de 10 dias de combate, a Bélgica depois de 14 dias. Vão conseguir romper a linha Maginot, cercar o exército francês e inglês, e o exército inglês vai ficar encurralado ali no litoral norte da região de Dunkerque, ali na França, e vamos ter a retirada famosa ali, a retirada de Dunkerque. Virou um filme, muito bom, inclusive, você está vendo aqui a capa do filme, recomendo para vocês. E agora nós temos um processo onde a França será dominada em menos de 6 semanas. A máquina de guerra alemã é formidável e obtém vitórias muito rápidas nesse primeiro momento da guerra. O norte francês vai sofrer com a ocupação alemã. Está vendo aqui o Hitler dando uma volta pela França, tirando foto inclusive ali frente à Torre Eiffel. E o lado sul, pessoal, vai ser uma zona livre, mas óbvio que uma zona colaboracionista, É a área ali chamada de governo de Vichy, controlada pelo general Pétain, mas ali também colaborando com o regime nazista. Nesse momento, pessoal, praticamente só sobrou a Inglaterra para lutar. E a Inglaterra vai buscar resistir o máximo possível. Dá para considerar que a Inglaterra está isolada, mas está protegida ali pela sua forte marinha. A marinha inglesa vai destruir a frota francesa, para evitar que os alemães utilizassem esses navios e pudessem ter vantagem, e aí nós vamos mergulhar na chamada Batalha da Inglaterra. A ideia do Hitler, pessoal, era usar a Luftwaffe para bombardear as principais cidades e locais de operação militar ingleses, e isso minaria ali o governo Churchill, o governo inglês, e encaminharia uma rendição dos ingleses, num curto período. Então Hitler vai atacar as cidades inglesas, vai ali causar o caos,
visando ali enfraquecer o governo inglês, visando ali garantir a vitória. O problema é que a Inglaterra realmente vai ali lutar bravamente, vai resistir aos ataques ingleses e vai levar uma vantagem nessas batalhas aeronáuticas, né? O avião ali, o caça inglês, o Spitfire, né, o cuspidor de fogo, ele leva vantagem sobre os aviões alemães, sobre os caças alemães. A Luftwaffe sofre graves baixas e nós teremos uma situação indefinida nessa região. Enquanto isso, pessoal, os italianos que ficaram com a incumbência de dominar ali a região do Mediterrâneo, parte da África, que eles buscavam inclusive, começam a sofrer as primeiras derrotas. De fato, a Itália era o elo fraco do eixo, gente. Não conseguem expulsar os ingleses do Mediterrâneo, são derrotados na Etiópia, não conseguem também dominar a região ali dos Balcãs, começam a ser derrotados no Egito, no norte da África, e ali nos Balcãs pelos gregos. Isso vai ali dando um gás, né, aos aliados, dando um gás ali aos inimigos dos estados totalitários. Vai ocorrer a necessidade da intervenção alemã. Os alemães vão ter que dividir ainda mais suas tropas para poder socorrer os italianos. Vai ser criada a Afrika Korps, cujo grande líder alemão aqui era o Rommel, apelidado de Raposa do Deserto, um grande oficial alemão. O Afrika Korps vai conseguir uma série de vitórias no norte da África e nós teremos ali a região balcânica dominada também pelos nazistas, né? As vitórias sucessivas da Alemanha sobre os gregos e sobre os iugoslavos garantem essa dominação aí dessa região para o eixo. Mas você percebe que a Itália realmente é o elo mais fraco desse grupo de estados totalitários. Bem, nós teremos também, a partir de 1941, um processo diferenciado nessa guerra. A Alemanha coloca em prática a Operação Barba Roxa ou Barba Ruiva, né? E a Operação Barba Ruiva rompe ali com o Pacto de Não Agressão, Molotov-Ribbentrop, e nós teremos então o ataque alemão aos russos, aos soviéticos. Essa invasão alemã, pessoal, ela é fulminante. E aqui nós temos um objetivo, aliás, dois objetivos bem claros. Objetivos econômicos da Alemanha para esse processo de invasão. Então, a dominação da região sul da Alemanha seria importante para chegar ali a grandes reservas de petróleo e de minério e poder manter a Alemanha na guerra. Mas também Hitler visava dominar a capital, dominar a cidade de Moscou, dominar a cidade de Leningrado. Então, as três grandes cidades dos soviéticos eram alvos ali, não só militares, mas também ideológicos da campanha nazista. Então nós tínhamos ali o objetivo da conquista de Leningrado ao norte, Moscou ali ao centro e Stalingrado ao sul. Grande problema para o Hitler, pessoal. A guerra contra os soviéticos é prolongada, nós temos uma profunda falta de infraestrutura na região soviética. Isso é muito interessante, porque a falta de infraestrutura, pessoal, como por exemplo estradas pavimentadas, favoreceu muito ao soviético. Então, quando chegou a época das chuvas, os grandes equipamentos alemães acabavam ficando atolados, não conseguiam avançar, a dificuldade era enorme. A linha de abastecimento para esse exército alemão também vai ficando cada vez mais distante, é muito difícil você manter esse conflito na União Soviética. As condições climáticas acabam sendo determinantes, o frio também é muito intenso na União Soviética. Muito bem, diante dessa situação, pessoal, de guerra total, vale lembrar também que a guerra na Ásia ganha muita força aqui na década de 40, né, com o processo expansionista japonês que visava garantir ali uma zona de influência, de exploração no Pacífico. Então já em 37, antes da guerra, a China foi invadida pelos japoneses, né? Na sequência, a ocupação da Indochina. Vale lembrar, gente, que essa ocupação da Indochina, que era francesa, ela ocorre de forma muito rápida após a derrota da França para a Alemanha nazista, perdão. E era muito importante para o Japão promover essa dominação, porque ali era o local que garantiu o abastecimento para uma resistência chinesa. Gente, os japoneses promoveram verdadeiras atrocidades na China, tá? A violência realmente foi muito grande contra
os chineses e contra outros povos asiáticos. A reação dos Estados Unidos, gente, a esse processo expansionista japonês no Pacífico vai ser, num primeiro momento, econômica. Então, créditos japoneses nos Estados Unidos são congelados. O presidente Franklin Roosevelt promove ali o embargo de matérias-primas aos japoneses. Qual a reação do Japão? Não é uma reação de distensão, de evitar ali o conflito. O Japão decide atacar os Estados Unidos no dia 7 de dezembro de 1941. O alvo foi Pearl Harbor. A ideia japonesa era destruir a frota dos Estados Unidos para impossibilitar uma reação ali dos aliados no Pacífico. De fato, vai ocorrer uma destruição muito grande ali na pequena ilha de Pearl Harbor no Pacífico, mas a frota dos Estados Unidos, pessoal, ela praticamente fica intacta, né? Porque ela estava em outras regiões. Vale ressaltar também, pessoal, que agora nós temos a guerra na África, na Europa, nós temos a guerra também na Ásia e um processo de propaganda gigantesco em todos os países para poder mobilizar sua população, para poder ali garantir a luta contra o inimigo. Então, vou dar alguns exemplos da indústria cultural aqui, ó. Você vê essa propaganda aqui da Alemanha, né, pessoal, do soldado ali nazista. Olha essa propaganda do soviético na Segunda Guerra também. E talvez a mais famosa das propagandas foi nos Estados Unidos. A indústria cultural dos Estados Unidos explora muito bem esse conflito, né? Nós temos o surgimento de um personagem muito importante aqui da Marvel, que é o Capitão América. Você vê aqui nessa capa, por exemplo, que ele está dando um soco ali na cara do Hitler. Nós vamos ter, voltando ali para a Ásia, uma quase completa dominação dos japoneses, tá? Após o ataque de Pearl Harbor. Então, passam a ser controladas pelo Japão a região de Hong Kong, Filipinas, Índias, orientais holandesas, Malásia, Birmânia, Guam, Ilhas Solomão, Nova Guiné. Isso deu ao Japão, por exemplo, o controle de 95% da produção mundial de borracha. Isso acaba refletindo no Brasil. O Brasil volta a ser um grande produtor de borracha para poder abastecer os países aliados. Lembrando que aqui no Brasil nós temos o governo Vargas nesse primeiro momento. Nós temos videoaulas sobre o governo Vargas, né? Ali no canal, recomendo que vocês assistam. O Império Japonês passa a ter 450 milhões de habitantes, pessoal, ou pelo menos 450 milhões de pessoas submetidas ao Estado totalitário japonês. Os próximos alvos agora do Japão são a Índia e a Austrália. Todo esse primeiro momento da guerra que eu mostrei para vocês, nós vimos uma ampla vantagem do eixo, com exceção, obviamente, dos italianos. Agora vamos falar da virada nesse conflito, as derrotas do eixo, pessoal. O eixo vai sofrer pesadas derrotas em batalhas estratégicas que vão virar o jogo da guerra. Podemos destacar que na União Soviética há uma derrota ali, a primeira grande derrota dos nazistas na Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, pessoal, a cidade foi cercada pelo exército soviético e os alemães ali vão morrer por conta dos ataques, por conta do frio, por conta da fome. A primeira rendição de um general alemão, o general Paulo, se rende aí aos soviéticos. Outra batalha importante que nós tivemos ali na União Soviética foi a Batalha de Moscou. Os nazistas chegaram muito próximos ali da cidade de Moscou. Aqui vale lembrar que o Stalin havia, através do seu serviço secreto, descoberto que o Japão não tinha interesse de atacar ali os soviéticos pelo leste. Então, parte do exército soviético do leste veio socorrer ali, veio ao socorro da cidade de Moscou. Muito famoso a história do batalhão da Sibéria, né? Um pessoal ali bem endurecido, acostumado com o frio que vai enfrentar aqui os nazistas. O frio era tão intenso, gente, que chegava a congelar o combustível dos equipamentos nazistas. Essas duas derrotas são decisivas na guerra e decisivas para conter o avanço soviético o avanço nazista sobre os soviéticos. No norte da África, pessoal, nós temos a derrota ali do exército alemão na Batalha de El Alamein, impedindo ali que os alemães avançassem sobre o Egito e chegassem ali ao Mar Vermelho e, consequentemente, a regiões petrolíferas da Península Arábica. Galera, vale lembrar que a derrota também em Stalingrado, derrota em Moscou, evitou que os alemães tivessem acesso a campos de petróleo e de minério também. Então, quero que vocês percebam aqui que a Alemanha está ficando sem recursos e contava com essas vitórias para poder ter acesso ilimitado a esses recursos.
No Pacífico, pessoal, o serviço secreto dos Estados Unidos consegue interceptar, traduzir conversas japonesas e descobrem ali onde estarão os porta-aviões japoneses. Isso vai levar ali a uma emboscada, né, a Batalha de Midway, onde os 5 grandes porta-aviões japoneses serão afundados pelos estadunidenses, pela Marinha dos Estados Unidos, inviabilizando dessa forma o projeto japonês de dominar todo o Pacífico e virando totalmente o jogo na guerra. Vale lembrar que nós tivemos ações aqui dos famosos kamikazes, né, por parte dos japoneses que se matavam jogando os aviões nos porta-aviões dos Estados Unidos, mas nós vamos ter aqui também um processo já irreversível, onde os aliados vão garantir a vitória. Vale lembrar também que a Itália, já em 1943, vai sofrer com a rendição. Os nazistas mandam parte do seu exército para a Itália para poder manter a dominação da península e evitar ataques. Então o norte passa a ser ocupado pelos nazistas. Vale lembrar aqui também que o exército brasileiro que participou da guerra e chegou ali no conflito em 44, lutou no norte da Itália contra os nazistas. Os italianos vão viver ali uma violenta guerra civil. Mussolini vai acabar sendo assassinado ou tentar fugir aqui da Itália. Você vê o Mussolini e a mulher dele aqui pendurados de cabeça para baixo, né? Mortos ali pelos partisanos. E na Alemanha, pessoal, teremos o crescimento brutal ali das atrocidades nazistas com aquela ideia da chamada solução final. Então os campos de concentração começam a matar de forma muito rápida os judeus. Vale lembrar também que o processo agora vai ser bem rápido de derrota. Então os nazistas são expulsos em 1944 da região dos Balcãs e da Europa Central. Em junho de 44 nós teremos o famoso dia D, o desembarque das tropas aí aliadas nas praias da Normandia. O Japão vai ser atacado sistematicamente, os Estados Unidos vai dominando as ilhas estratégicas ali onde estava o exército japonês e as próprias cidades do Japão são atacadas. No dia 7 de maio, pessoal, depois da última batalha, a Batalha de Berlim, o Hitler acaba cometendo suicídio, né? Aliás, antes do dia 7 de maio, por volta de abril, Hitler comete suicídio. Os alemães não conseguem mais segurar o avanço que vem de todos os lados, tanto do Ocidente quanto do Oriente. No dia 7 de maio, há a rendição incondicional dos alemães, ok? Mas a guerra não acaba, gente. O Japão continua no conflito e para acabar, acelerar o fim desse conflito, essa era a grande justificativa dos Estados Unidos, 2 bombas atômicas vão ser jogadas nas cidades. Primeiro na cidade de Hiroshima, depois na cidade de Nagasaki. As bombas atômicas, pessoal, produziram ali uma quantidade exorbitante de mortes. Nós vamos ter um processo onde vai se justificar esse ataque para acelerar o fim do conflito, mas na verdade, pessoal, vale lembrar que os Estados Unidos está dando um grande recado ao mundo e principalmente à União Soviética, que já domina essa técnica nuclear e que pode ali utilizar contra qualquer dos seus inimigos. Finalizamos então a Segunda Guerra. Galera, a quantidade de mortes é exorbitante. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico, né? Onde você vê ali, por exemplo, os mortos militares em milhões e os mortos civis em milhões. Dá uma olhada na União Soviética, pessoal. Nós temos ali mais de 10 milhões de militares mortos. Nós temos cerca de 15 milhões de civis mortos na guerra. Olha a China, pessoal. Olha as vítimas aqui do Japão. Chegam num total de praticamente 20 milhões. Então você vê que o número de baixas realmente é gigantesco. Uma grande atrocidade. Antes mesmo da guerra acabar, pessoal, acordos de paz já começaram a ser formulados, tá? A primeira grande reunião que nós tivemos foi a Conferência de Teherã, em 1943. Você percebe que 2 anos antes do fim do conflito, os aliados já têm ali a percepção de que vão obter vitória. Nessa reunião, gente, Roosevelt, Churchill e Stalin vão discutir ali sobre uma futura divisão da Alemanha após a guerra. E a União Soviética vai garantir uma nova fronteira ali polonesa e vai garantir a anexação também dos países bálticos. Numa segunda reunião, gente, em Conferência de Yalta, em fevereiro de 45, os mesmos 3 grandes líderes, Roosevelt, Churchill e Stalin,
vão criar um novo organismo mundial, né, que é a ONU, para evitar novos conflitos dessa proporção. Vai se estabelecer também ali o acordo para a participação soviética na guerra contra o Japão, que não foi necessária, mas em troca o Stalin garantiu o reconhecimento ali por parte dos Estados Unidos e da Inglaterra do controle socialista no leste europeu e no centro europeu. O outro acordo, pessoal, que nós tivemos foi a Conferência de Potsdam, já consolidada a vitória em agosto de 45. Agora nós temos novos líderes, né? O Roosevelt morreu nos Estados Unidos, então o presidente é o Truman. O Attlee é o primeiro-ministro inglês. E o Stalin, né, continua ali representando a União Soviética. Vai se formalizar aqui, gente, a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Uma zona, como você está vendo aqui no mapa, ó, inglesa, uma francesa e uma estadunidense. Essa parte, pessoal, vai virar um país, a República Federativa da Alemanha, democrática e capitalista. E a outra zona, pessoal, que ficava no leste, era de dominação soviética e vai virar o país República Democrática Alemã, socialista com Estado ali autoritário. Teremos também o Tribunal de Nuremberg, que vai julgar ali vários nazistas pelas suas atrocidades, e vai se estabelecer uma nova ordem mundial, a ordem bipolar. Nós vamos ter início a Guerra Fria nesse momento histórico. Nós vamos ter ali o início da chamada, como disse o Churchill, cortina de ferro separando a Europa e, de forma geral, o mundo ali polarizado em capitalismo e socialismo. Mas esses são temas que nós vamos estudar em outra videoaula, galera. Forte abraço para vocês e até a próxima.